Oi, meus amigos, tudo bem com vocês? Que a graça de nosso Senhor, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja na tua vida. Eu quero aqui deixar uma reflexão e uma mensagem da parte do Senhor para te ajudar, para te fortalecer nos momentos difíceis. A palavra a qual eu vou trazer se encontra no livro de Lucas, no capítulo 7, no versos 11 em diante. E o tema diz assim: o filho da viúva volta à vida. E diz assim a palavra: e aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Ora, quando ele chegou perto da porta da cidade, eis que ali um homem morto era carregado para fora, filho único de sua mãe, que era viúva, e uma grande multidão estava com ela. E vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e ele disse: jovem, digo-te, levanta-te. E o que estivera morto sentou-se e começou a falar. E ele entregou a sua mãe. E a todos sobreveio o temor, e eles glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e que Deus visitou o seu povo. E este rumor sobre ele se espalhou por toda a Judéia e por toda a região ao redor. Aleluia. Aqui a palavra do Senhor nos diz que estava acontecendo um cortejo. Da cidade de Naim estava saindo um funeral. Uma mulher a qual já havia perdido seu marido estava ali levando para ser enterrado o seu único filho. E com ele a sua única esperança. Ali ela se encontrava em desespero, sem ter uma perspectiva de vida. Ali onde ela se encontrava numa situação muito difícil. Mas a palavra do Senhor também diz que Jesus vinha para a cidade. E vendo ela, se compadeceu de íntima compaixão. Porque Jesus, ele se compadece quando ele vê o nosso sofrimento. Jesus, ele viu o sofrimento daquela mulher. Jesus, ele vê o seu sofrimento. Jesus, ele sabe o que você passa, o que você enfrenta. E mesmo assim, continua de pé. Jesus, ele olha para aquela mulher e diz: não chore. Sabe por que ele falou isso? Porque ele tinha uma solução para a vida daquela mulher. Ele vinha com uma solução. Jesus, ele não veio por acaso. Ele sabia que tinha alguém que precisava dele. E ali ele toca no caixão e fala com o rapaz. E o rapaz levanta, vivo. O que estava morto reviveu. Os sonhos que estão mortos irão reviver. Você pode não ter nenhuma perspectiva do que vai acontecer amanhã, de se realmente os teus projetos vão dar certo. Você pode se encontrar em uma situação difícil, a qual você não consegue resolver, a qual para você não tem mais jeito, para as pessoas ao teu lado não tem jeito. Ali estava uma grande multidão ao redor dela. Para eles não tinha mais jeito para aquela mulher, mas para Jesus sempre tem jeito. Quando Jesus chega na nossa vida, ele muda qualquer decreto, ele muda qualquer sentença. E foi isso que ele fez na vida daquela mulher. Aquela mulher saiu da cidade chorando, mas ela voltou para a cidade sorrindo. Você pode hoje estar chorando, em pranto, sem saber o que fazer com a situação que você está enfrentando. Mas saiba, Jesus, ele vai transformar esse choro em alegria. Basta você crer. A palavra do Senhor diz que tudo é possível para o que crê. A fé, ela tem o poder
de transformar o não em um sim. Quando o profeta Isaías chega até o rei Ezequias e diz para ele organizar a casa, que ele iria morrer, ao invés do rei Ezequias murmurar, reclamar ou se lamentar, ele dobra os joelhos e vai orar, vai clamar. E Deus se compadeceu de compaixão do rei. E antes que o profeta Isaías saísse do pátio do palácio, Deus manda o profeta voltar e dizer que ele teria mais 15 anos pela frente. Porque é assim que Deus faz. Ele torna aquilo que era para dar errado e dar certo. Então, se você hoje se encontra em uma situação difícil, a qual você não sabe resolver, a qual você não sabe lidar, saiba que Deus, ele muda qualquer decreto. Ele nos dá livramentos. Ele nos fortalece em momentos difíceis. E foi isso que Jesus fez na vida daquela mulher. Ele levou vida, levou esperança, levou força. Então, na sua vida não vai ser diferente. Basta você crer. Independente da situação que você esteja enfrentando hoje, Jesus, ele tem o poder de mudar situações, de transformar decretos. Creia nessa palavra, amém?